Tá com um copo d'água? Isso vai ficar claro porque essa palavra, porque essas duas palavras na verdade e por que a gente fala dela, ok? Quando você tem um problema emocional, seja porque você está ansioso, ansiosa demais, seja porque está num estado depressivo, seja a primeira palavra que eu quero que você esqueci de pedir uma coisa. Tá com um copo d'água? Você está com de reprocessamento uns pontos, vou aprofundar outros, e vou começar a sintetizar e mostrar a você como é que você pode, uma vez que tenha a capacitação adequada, a formação bem feita adequadamente, como é a que nós nos propomos fazer como terapeuta de reprocessamento generativo. Anota essa palavra. Esqueci de pedir uma coisa. Tá com um copo d'água? Você está com caneta e papel? Porque se esqueceu, pegue logo para anotar, porque a gente vai ter muita informação hoje. E a primeira palavra que eu quero que você preste atenção é reprocessamento generativo. Isso vai ficar claro porque essa palavra, porque essas duas palavras na verdade, e por que a gente fala dela, ok? Quando você tem um problema emocional, seja porque você está ansioso, ansiosa demais, seja porque está num estado depressivo, seja porque você tem insônia e não consegue dormir, seja porque você tem uma angústia no peito, quando você procura um psiquiatra, por exemplo, ele faz o melhor que ele pode. Ele vai olhar para você e vai perguntar quais são os seus sintomas. E perceba, ele pergunta quais são os seus sintomas. Por quê? Porque, como eu já falei antes, se ele tivesse algum equipamento para medir os seus níveis de hormônio, de funcionamento de glândulas, etc., de marcadores como sangue, hemoglobina, se tudo isso que a medicina utiliza corretamente servisse para ele entender por que é que você está ali, o que é que você está sentindo, ele usaria. Mas ele não tem nenhuma dessas ferramentas. Simples. E você já entendeu isso. Nenhum dos seus problemas emocionais é causado por alterações físicas. Pelo contrário, as alterações físicas são consequências dos seus problemas emocionais. Vamos deixar isso bem claro, porque muita gente não entende. Você vai ao psiquiatra, quando chega lá, ele pergunta quais são os seus sintomas. E você diz, eu não consigo dormir mais, eu tenho insônia, eu tenho dificuldade de dormir, de pegar no sono. Ele pega aquele sintoma e ele vai te prescrever medicações para aquele sintoma. A primeira coisa que você precisa entender, que normalmente não se diz, é que quando um médico prescreve para você uma medicação, existe um marketing da indústria farmacêutica por trás. Para que a indústria farmacêutica possa vender esse produto, para que a indústria farmacêutica faça pesquisa, crie uma marca, embale, bote o produto na prateleira e lucre com isso. Então ela precisa garantir que todo o investimento dela está patenteado, está protegido por leis. Só tem uma coisa que você talvez não saiba. Para se patentear, ou seja, para se proteger uma marca, para se obter uma patente e impedir que as pessoas copiem isso, pelo menos legalmente, a molécula desenvolvida em laboratório não pode existir na natureza. Ou seja, se a molécula já existia na natureza, já foi criada. Então, ninguém pode patentear isso. Alguns anos atrás, houve um caso muito curioso. Uma equipe, uma empresa japonesa, ela resolveu patentear o açaí da Amazônia. Isso existia na Amazônia. Como não era conhecido lá, essa empresa, muito esperta, resolveu patentear a molécula. E a patente perdurou por algum tempo, até que alguém descobriu que, peraí, isso é açaí. E quando se descobriu isso, a patente foi contestada e caiu, obviamente. Por quê? Porque era o que já existia na natureza. Ninguém pode ter direito de propriedade sobre algo que já existe na natureza. Mas por que eu tô falando isso? Simples. Porque está ligado à grande frustração que você tem, ou que os teus pacientes ou clientes têm quando eles vão ao médico ou ao psiquiatra. Por quê? Porque para que a indústria farmacêutica patenteie uma medicação, ela tem que desenvolver uma molécula que não existe no planeta. Tem que ser uma molécula extraterrestre. Não existe no nosso planeta terrestre. Então, quando ele desenvolve uma patente, uma molécula nova, é óbvio que o teu corpo não está preparado para ingerir uma molécula alienígena, uma molécula extraterrestre. É por isso que todos os medicamentos alopáticos, toda a alopatia, ela tem efeitos colaterais. Por quê? Porque seu corpo nunca viu aquela molécula e ela vai ingerir. E aí vai ter consequências. Entende agora porque toda medicação tem efeito colateral? Talvez você nunca tenha se parado para pensar por que toda medicação tem efeito colateral. Por que você toma um chá e ele não tem efeito colateral? A não ser que você tome em quantidade absurda, né? Aí até comida, qualquer coisa que você faz em excesso, vai ter problemas. Mas eu não tô falando disso. Eu tô falando de você tomar um chá, por exemplo. Um chá que é muito bom para você dormir. Chá de mulungu, que muita gente não conhece. Um chá de mulungu, ele é muito bom. Você toma e você dorme muito bem. Eu, inclusive, vou ensinar hoje uma ferramenta para você que tem insônia ou tem dificuldade de dormir. Algo que atinge cerca de 40% da população mundial. Você vai saber hoje essa técnica e você vai utilizar. Vai melhorar a sua qualidade de vida. Então vamos lá. O que acontece? Quando você usa essa medicação, que foi desenvolvida pelo laboratório, o laboratório criou ela vai garantir que você vai usar e ninguém vai copiar. Beleza, o que ele faz? Ele passa para o médico. O médico vai prescrever para você. O que o médico faz? O médico pega aquele medicamento que foi desenvolvido para tratar os sintomas que você tem. Quais são os sintomas? Eu tô com o coração muito acelerado. Todo dia eu fico com o coração muito acelerado. Essa medicação, ela vai ajudar a desacelerar o coração. Ok. O psiquiatra olha para você. Você tá com taquicardia? Tá. Isso é ansiedade. Então vou te dar um medicamento que ela vai diminuir os efeitos, os sintomas da ansiedade. Ok, excelente. A primeira coisa que ele faz, daqui a 30 dias você volta, porque se você não se adaptar a essa medicação, a gente muda. Por que ele faz isso? Porque se você não conseguir se habituar àquele medicamento extraterrestre, que o seu corpo nunca viu, pode ser que você tenha um efeito muito violento e você não se adapte. Quantas vezes a pessoa vai para um médico, toma uma medicação e fica com a cabeça pesada, com dor, com sonolência demais, com um monte de problemas. Você volta, o médico vai ajustando até ele conseguir. O máximo que ele vai fazer nesse caso, o médico psiquiatra, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai ajustar a medicação que vai te ajudar a lidar melhor com os sintomas do seu problema. Só que perceba, é isso aqui.
A partir de agora, você vai entender essa imagem aqui da minha mão. Isso é sintoma. Depressão, ansiedade, pânico, medo, insônia, taquicardia, crença limitante, medo de fazer as coisas, autossabotagem, você desistir das coisas, você tratar mal as pessoas, você ser uma pessoa com muita raiva, com muita explosividade, você ser uma pessoa insegura e medrosa. Tudo isso são sintomas. E hoje, você vai ter acesso ao raciocínio, à explicação da chave mestra. O que é a chave mestra? É a base, ó. É isso aqui, ó. É a estrutura que segura todos os seus sintomas. Então, no nosso caso, o psiquiatra está fazendo o melhor que ele pode, ele vai te prescrever medicação que vai te ajudar quando você consegue se adaptar a ela, porque vai diminuir os sintomas. Mas concorda que ele não pode resolver o seu problema. Ele não pode chegar para você e dizer, olha, você vai ficar livre disso. Pelo contrário, a maioria das pessoas, quando vão a um psiquiatra, recebe uma sentença que é comparável, para muitas pessoas, a uma sentença de morte. Olha, você vai ter que usar isso para sempre, pro resto da vida. Por quê? Ah, porque depressão não tem cura. Por quê? Ansiedade não tem cura. Por que pânico não tem cura? Porque esse medo que você tem de viver, ele não tem cura. Não tem cura. Faz o seguinte, procure um psicólogo para ver se ele te ajuda. Aí o psicólogo vai te ajudar. Ótimo. Você vai para o psicólogo, ou para um psicanalista, ou para um terapeuta de fala. Você senta lá e você começa a falar. E ele diz o que é que você sente. O que é que você sente? Sentir é sintoma, gente. Isso é sintoma. Perceba, se você come alguma comida estragada, você vai se sentir com o estômago embrulhado, enjoado, com ânsia de vômito, com um monte de problemas. Tudo isso são sintomas, concorda? Qual é a causa? A causa é o alimento que está te fazendo mal. Ele precisa ser retirado do seu corpo e você precisa fortalecê-lo. Ok? É isso. Perfeito. Isso é sintoma. Então, quando você vai para um psicólogo, o psicólogo te pergunta, o que é que você sente? Então você fala, eu tenho uma angústia na vida, eu tenho crise existencial, eu estou com um problema que eu acho que eu não tenho missão na vida, eu não sei o que eu estou fazendo nesse planeta. Às vezes eu sinto vontade de desistir de tudo. Sabe, eu tenho tudo, mas eu não tenho empolgação com nada. Eu não tenho alegria de viver. Muitas vezes eu olho para as pessoas e vejo elas se sentirem tão felizes que eu não consigo sentir essa alegria dentro de mim. E aí, esse terapeuta te fala, ele vai analisar o que você fala. Ele vai pedir para que você fale mais, ele vai te fazer perguntas pontuais, que vão fazer com que você reflita. Mas percebe, você está refletindo em função dos sintomas que você tem. Se eu pego um espinho e te enfio no pé, você, que estava bem-humorado até aquele momento, a partir dali, se você não perceber, digamos, que tem um espinho no pé, você vai se sentir meio incomodado, meio irritado. E você vai começar a falar, tentando explicar por que você está sentindo aquilo, e você vai encontrar explicações mirabolantes, maravilhosas. Aí, eu chego e falo, deixa eu tirar o espinho do pé. Tá, tirei o espinho. Aí você fala, ai, nossa, que alívio. Como é que você tá? Tô ótimo. Meu humor melhorou muito. Percebe? Você estava elaborando um monte de pensamentos em cima dos seus sintomas. Pensando que você era uma pessoa baseada nos seus sintomas. Mas não é. O que acontece é que você é uma pessoa baseada na sua estrutura emocional. Na raiz de quem você é. Em todos os comandos e programações, do seu inconsciente. É isso aqui que faz com que você tenha uma vida assim ou uma vida assim. A gente pode fazer a analogia de uma árvore. Para você entender por que essa árvore está dando esse fruto, por que essa folha é desse tamanho, ou tem essa coloração, por que os galhos são maiores e menores, por que há essa estrutura nessa árvore, você precisa olhar para o tronco, para a estrutura, e entender como é que ela é alimentada. O que está na raiz dela. Isso aqui é sintoma. O grande problema é que nós fomos ensinados ao longo da vida a enxergar o nosso sofrimento, ou melhor, as consequências do que nós temos, como se fosse a raiz. Quando você tem medo de viver, quando você não consegue manter relacionamentos saudáveis, quando você machuca pessoas e se arrepende depois, você acha que isso é contradição emocional, é conflito? Ok, mas isso é o sintoma de uma estrutura. Vamos aprofundar agora. Você sabe que o seu inconsciente ele é atemporal, que o seu inconsciente ele registra tudo, que o seu inconsciente só quer o seu bem. Não tenha raiva do seu inconsciente. O seu inconsciente não está te sabotando. O teu inconsciente não está fazendo você sofrer de propósito, não. Ele não sabe disso. O que ele sabe é o seguinte, toda vez que você tiver uma pancada emocional ou marcas emocionais, ele vai procurar te ajudar a superar isso. E qual é o meio que ele tem para fazer você superar isso? É bem simples. Ele vai fazer com que você se envolva no mesmo tipo de situação que te machucou. E aí você vai ter um padrão de comportamento na vida. A partir daquela dor que você sentiu e você interpretou, você vai, a partir de agora, buscar o mesmo tipo de situação. E quando você chega com esse sofrimento para um psiquiatra, para um terapeuta, para um psicanalista, ele faz o melhor que ele pode. Ele pede para você falar dos seus sintomas. Até que você olhe para a causa. E não é só olhar, gente. Porque não adianta eu saber que eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe, com 2, 3 anos de idade, ou o casamento se desfez quando eu tinha 14 anos, e meu pai simplesmente, que era o meu grande amigo, ele foi embora. E de repente, ele que convivia comigo, conversava comigo, falava comigo de mês em mês. Sei lá o que aconteceu com você, seja lá o que for, fica um registro. E nós temos a tendência de interpretar tudo. A criança faz isso, o adolescente faz isso, o adulto faz isso. Quando você recebe uma mensagem poderosa dessa, você interpreta e a partir daí o teu inconsciente procura fazer com que você se proteja. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina, a pessoa estava vivendo sua vida, uma família ótima, tudo bem. De repente, nesse exemplo que eu dei, sei lá, em algum momento da vida, o casamento dos pais se desfez e um deles foi embora. O que acontece com isso? Quando um deles foi embora, partiu, toda a conexão que havia desapareceu. Essa criança, digamos, começa a se sentir abandonada. É óbvio
E isso dói, machuca, ela fica com medo, fica insegura. E a partir daí, o que vai acontecer? A interpretação que ela pode fazer é gigantesca, pode ser de vários fatores. Cada pessoa é única. Cada pessoa vai interpretar de uma maneira. Mas o que você precisa entender é que, quando você leva uma pancada emocional, vai haver uma interpretação. Como cada um vai interpretar, não é problema seu. Cada um tem um psiquismo que vai funcionar de acordo com o somatório de tudo que aprendeu. Se uma pessoa entende aquilo como abandono, ótimo, ele vai a partir daí, o inconsciente vai viver em função do ciclo do abandono. Mas, se ele começar a entender que todo homem é covarde, ele vai começar a viver agindo e tratando os homens como covardes. Percebe? Por quê? Porque ele sofreu a mesma dor, mas cada um interpreta de uma maneira. O que eu preciso que você entenda é que a chave mestra é entender que todo mundo que passa por um problema gera uma interpretação. E essa interpretação entra no psiquismo humano ou seu inconsciente e vai fazer com que você entre na compulsão à repetição. Exemplo simples para você entender mais aprofundadamente. Digamos que essa pessoa, que uma pessoa teve que o pai que foi embora ou a mãe que foi embora, abandonou. Ela começa a entender que as pessoas, por exemplo, podem ir embora da sua vida a qualquer momento. E aí, ela pode se sentir culpada por isso, angustiada. Tudo bem, segue a vida. 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele é uma pessoa adulta e tudo mais. E de repente, essa pessoa começa a procurar um terapeuta, um psicólogo. Por quê? Porque ela começa a perceber que ela é muito insegura nos relacionamentos. E quando ela começa a namorar com alguém, ela se dedica àquela pessoa. Ela faz tudo que a pessoa quer. Ela fica submissa. Se a pessoa disser, olha, não quero que você faça isso, ela não faz. Se a pessoa disser, eu gosto de doce de chocolate com morango, ela prepara tudo para aquela pessoa. Ela faz qualquer sacrifício. Eu não quero que você estude mais. Aí a pessoa fala, tá bom, eu conheço uma moça que o namorado que ela arranjou chegou pra ela e disse, olha, eu não quero que você use mais batom, não quero que você use mais salto alto, e nenhum vestido acima do joelho, nem calça, nada. Aí ela disse, tá certo. E aí, conversando com ela, eu perguntei, por que você fez isso? Ela fez, não, porque, veja, é uma prova de que ele me ama. Eu falei, ele tá mandando em você. Ele tá fazendo com que você obedeça a ordens estranhas. Ele tá mandando em você, ele tá controlando você. E por que você está obedecendo? Ela fala, veja, se ele tem isso é porque ele tem ciúme de mim. Então, eu entendo, né, porque como ele gosta muito de mim, ele não quer que ninguém dê em cima de mim, por isso que eu faço. Aí eu falo, você está justificando na sua cabeça esse comportamento. Porque no fundo o que você está fazendo? Você está obedecendo ele, sendo submissa, não está tendo vontade própria, você não está se respeitando. E para isso você inventa essa história na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o seu pai morreu quando você tinha 4 anos de idade. E você se sentiu abandonada. E a dor desse abandono é tão grande que hoje você tem medo que as pessoas abandonem você. Então, quando chega alguém na sua vida, você faz qualquer coisa para agradar ela, para ela não ir embora. Não é verdade? Você acha que fazendo isso, que agradando, sendo submissa, sendo tão boazinha desse jeito, ele não vai embora da sua vida, não é? Aí o que vai acontecer? Ele vai trair você, ele vai sentir a vontade de fazer qualquer coisa, e ele vai trair e você vai aceitar. E eu não duvido que isso aconteça. Ela olhou pra mim, baixou a cabeça, e eu vi uma lágrima escorrendo. Eu falei, o que foi que eu falei alguma coisa que te machucou? Aí ela disse, falou porque ele já me traiu várias vezes. Eu falei, e você? Não, eu sempre perdoo, porque eu não quero que ele vá embora. Porque dói demais ser abandonada por alguém. Gente, isso faz com que a gente, muitas vezes, adote comportamentos corrosivos, tóxicos. Boa parte dos relacionamentos tóxicos está baseado no medo. Aí, a pessoa vai para um terapeuta e o terapeuta pergunta como você se sente. Eu me sinto insegura, eu me sinto angustiada, eu me sinto isso, sinto aquilo, eu não tenho forças. Mas isso é sintoma. A chave mestra está aqui, na base, na estrutura. Quando o pai dela morreu, ou quando a mãe abandonou o lar, e ela se sentiu abandonada. Quando ela se sente abandonada, ela generaliza para a vida, porque nós aprendemos por generalização, você já sabe disso. O inconsciente, então, toda vez que essa pessoa está gostando de alguém, gosta da companhia de alguém, seja amizade, seja relacionamento, seja o que for, essa pessoa começa a achar, caramba, eu preciso fazer o máximo para essa pessoa não ir embora, porque eu estou gostando dela, ela é minha amiga, é tão boa, então eu preciso fazer com que ela fique, porque ser abandonada dói muito. E aí você se dedica demais, e você é traída, você fica frustrada, porque você se dedica demais no trabalho, esperando recompensa, esperando que as pessoas olhem para você e digam, caramba, você é uma pessoa maravilhosa, você se esforça, você sacrifica pelas pessoas. Ninguém está nem aí com isso. Sabe por quê? Porque ninguém vai te valorizar. Ninguém valoriza quem é fácil demais. Ninguém valoriza quem se dedica demais sem razão. É meio patológico, não é? Determinados comportamentos. Tem gente que sacrifica a família, sacrifica tudo na vida, se sacrifica só para agradar o outro. E a gente não entende. Fulano é tão boazinha, tão solícita, tão solícito. E por que ele nunca tem sorte nos relacionamentos? Simples. Porque ninguém aguenta estar com uma pessoa boazinha demais que não tem personalidade. Porque você se apaixona por quem tem personalidade e não por quem é uma pessoa. Maria vai com as outras. Não uma pessoa que faz o que todo mundo quer. O que acontece é que o caminho disso é ficar sobrecarregado, sobrecarregada, e vai chegar um momento que o seu corpo vai cobrar um preço. E aí a medicina vai dizer que isso é fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma patologia sem causa detectável pela medicina, não tem explicação para eles, que faz com que você tenha dores terríveis no corpo.
Qual é a lógica da psicologia? Da terapia do funcionamento do psiquismo humano, fibromialgia, é porque você já carregou tanta gente nas costas, já carregou tanto mundo nas costas, você já carregou tanta gente que o seu corpo está exausto e começa a doer, porque se você começar a carregar peso durante muito tempo, você vai começar a ficar cansado, vai ter cãibra e vai ter dores no corpo todo. É isso. Então, é preciso que você entenda que tudo que ocorre com você, ela tem uma causa. Qualquer coisa que ocorre com você tem uma causa. E se você olha para o sintoma, você se perde. A chave está na base, na estrutura. Vamos aprofundar isso. Vamos lá. Algum tempo atrás, chegou um executivo aqui. Eu tinha atendido um executivo da África do Sul, e ele disse, olha, tem uma pessoa que eu preciso que você atenda porque ela tem algo pior do que eu. Ele tinha síndrome do pânico, nós ajudamos, resolvemos tudo com ele, e aí ele indicou essa pessoa. E esse caso foi muito interessante. Ela chegou aqui, naquela época, né, antes da pandemia, as pessoas tinham que se deslocar de um país para outro para poder fazer terapia. Hoje a gente faz tudo online, né? E quando ela chegou aqui, ela me disse a situação dela. Durante 15 anos, ela fez terapia analítica, ela contava tudo, ela conversava, ela pensava, mas ela não conseguia resolver seu principal problema. Qual era o seu problema? Ela trabalhava com matrizes energéticas complexas. O que é isso? Ela trabalhava com grandes corporações internacionais. E ela pegava uma empresa que tinha uma matriz de energia que é baseada em óleo, em gás, e ela juntava com outra que tinha muita energia elétrica sobrando, e ela fazia essa junção de forma que elas casavam e todo mundo era beneficiado. Esses projetos eram projetos de milhões de dólares. Qual é o problema dela? Ela fazia todo o trabalho. Ela fazia o planejamento, os cálculos, a estratégia. Uma pessoa realmente acima da média. Ela, na hora de apresentar esse projeto para os presidentes das corporações, na hora que era para ela brilhar, para todo mundo ver ela apresentando as soluções e assinar contrato e tudo, sabe o que ela fazia? Ela pegava uma pessoa da equipe dela, o mais capacitado, abaixo dela, e mandava a pessoa fazer a apresentação. Aí eu pergunto, quem é que ficava com os aplausos? Era ela? Claro que não. Era a pessoa da equipe dela. E ela disse, eu não consigo entender como é que isso acontece. Todas as vezes eu travo. Eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho diarreia, eu tenho um problema intestinal, eu fico com dor de cabeça, eu fico com insônia, e eu não aguento e mando uma pessoa ir lá, que essa pessoa vai resolver. Mas ele que fica com os aplausos, com reconhecimento, com tudo. E eu perguntei pra ela, 15 anos fazendo terapia, nunca resolveu. Não, tudo bem. Isso tudo é sintoma. Eu quero saber qual é a causa, qual é a chave que abre essas portas. Ela disse, não estou entendendo. Eu falei, vou explicar de forma simples. Me diga, qual foi? Se você lembrar, porque se não lembrar a gente vai usar algumas ferramentas. Já vou falar dessas ferramentas, tá? A gente vai usar outras ferramentas. Mas se você se lembrar, me diga qual foi a pior coisa que aconteceu na sua vida ligado a reconhecimento. Ela disse, eu já falei isso tanto em terapia, já disse tanto, nunca encontrei nada. A única coisa que eu consigo lembrar é que eu sou uma irmã gêmea, univitelina. Então até a voz é igual da minha irmã. Quando a gente completou 15 anos de idade, o nosso pai, sempre foi muito amoroso, carinhoso com a gente e tudo mais, deu um broche para cada uma. Ele sempre fazia isso, dava um presente igual. Só que quando a gente completou 15 anos, ele deu um broche de ouro para minha irmã e o meu broche foi de latão. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não. Aí eu olhei pra cara dela e falei, não tem nada a ver? Não, tá, beleza. De 0 a 10, o quanto te dói você se lembrar que o teu pai pegou, deu um broche idêntico pra vocês duas, só que o dela era de ouro, o seu era de latão. Ela olhou pra mim, dói, né? Mas assim, meu pai era uma pessoa boa e tal. Por que ele fez isso? É que ele disse que não tinha dinheiro suficiente pra comprar os 2 de ouro. Aí eu falei, tá, então por que ele não deu os 2 de latão pras 2 pessoas, né? Você deve ter se perguntado isso. Ela disse, é verdade, eu me perguntei, mas eu nunca tive coragem de perguntar a ele. Eu disse, tá, deixa eu te explicar uma coisa. Vamos usar a chave mestra para resolver o seu problema. É isso, ó. Quando você recebeu um latão, em vez de um ouro, a mensagem que você recebe, pode ser muitas, mas principalmente que passa pela minha cabeça, talvez faça sentido para você, é que a impressão é que você talvez não seja tão boa quanto a sua irmã, porque medalha de ouro é pro melhor. Você é igual a ela, mas você não é tão boa quanto ela. E aí, não é preciso dizer que ela começou a se emocionar, óbvio. E o que aconteceu com isso? Lembra que o inconsciente, quando passa por uma situação que ele não consegue resolver, ele entra na compulsão e repetição, e nós aprendemos por generalização? O que aconteceu com ela? Ela se tornou uma pessoa que dia após dia, ela trabalhou muito, mas muito. Gente, ela era uma máquina de trabalho. O que significa ser uma máquina de trabalho? Ela trabalhava 18 horas por dia. Ela se tornou uma pessoa de muito sucesso no mundo dos negócios. Claro que se ela é um sucesso tão grande no mundo dos negócios, os relacionamentos dela eram péssimos. Ela era muito infeliz no relacionamento, na vida amorosa, na vida emocional. Era uma pessoa muito frustrada, muito estressada. Viveu a vida inteira para trabalhar. Por que essa ânsia toda de trabalhar tanto? Veja se faz sentido para você. Ela começou, em função daquilo, sem perceber inconscientemente, ela tentou provar de todas as maneiras que ela era muito melhor. Porque se tinha alguma coisa que mostrou para ela, e quem mostrou foi o pai, que tinha autoridade, que ela admirava, que ela amava, de alguma forma mandou a mensagem para ela, ou ela interpretou que ela não era tão boa quanto parecia, então ela resolveu trabalhar muito, muito, para ser o melhor possível. E ela se tornou uma pessoa de carreira internacional, milionária, com uma fortuna baseada em milhões de dólares, saindo de uma classe média. Ela mostrou. Sabe por que tudo isso? Porque ela queria que o pai olhasse para ela e a visse como igual. O inconsciente dela ficou nessa busca, nessa ânsia. E ela começou a fazer isso. Só que na hora de apresentar o trabalho, ela travava. Por quê? Porque a dor que ela teve, na hora que ela foi se equiparar à melhor, que era a irmã dela, foi gigantesca. Doeu muito quando ela recebeu aquela medalha de bronze, aquele broche de bronze, que é simbolizado com uma medalha. Então, para evitar essa dor de novo, para ela não correr o risco de se frustrar e alguém dizer para ela, de alguma forma, a mesma coisa que o pai acabou dizendo para ela, com aquele gesto, de que ela não era tão boa,
O inconsciente dela, ou melhor, o cérebro reptiliano, dizia, não vai, não faz isso, porque vão dizer que você não é tão boa assim. Ela travava, se angustiava, tinha diarreia, tinha tudo. Era o cérebro reptiliano dela descarregando adrenalina para que ela fugisse dali e não se machucasse. Aí ela botava alguém. E depois ela ficava frustrada. Percebe que ela estava vivendo a mesma história dos 15 anos? Quando eu expliquei isso para ela, ela disse, minha nossa, faz todo sentido. Então eu passei 15 anos de terapia somente falando porque meus relacionamentos não prestavam, porque os homens me traíam, ou eu abandonava eles, ou eu não estava nem aí, ou eu nunca me sentia feliz, porque eu nunca tinha tempo para eles, que eu sempre me frustrava, e por que eu me dedicava, eu trabalhava a ponto de sentir dor no meu corpo terrível, de noites que eu tinha que tomar meu relaxante. Tudo isso era porque eu estava tentando provar ao meu pai que eu era tão boa quanto a minha irmã. Eu disse, faz sentido para você? E ela disse, faz. Todo o sentido da vida. E aí, nós utilizamos a ferramenta de reprocessamento generativo, que é o quê? É uma ferramenta em que a gente faz com que a pessoa reprocesse todos os traumas emocionais da sua vida. Na formação, nós temos um protocolo. E você segue esse protocolo. Então, a gente vai resolvendo a fase da infância, da adolescência, de 5 em 5 anos. A gente resolve tudo. É o que a gente chama de método cronológico, ou método de reprocessamento generativo cronológico. Mas por que reprocessamento generativo? Porque, primeiro, a gente vai reprocessar. A gente vai pegar aquela dor, aquela situação que você viveu, e a gente vai retirar toda a dor. E como é que a gente faz isso? Usando o reprocessamento que o teu próprio cérebro, o teu próprio inconsciente utiliza. É somente isso. A gente só usa mecanismos naturais, sem nada mirabolante. Qualquer pessoa pode fazer. Quando a pessoa reprocessa, a pessoa se lembra de tudo e fala, caramba, isso não me dói mais. Eu fui traído pela minha mulher, mas não me dói mais. Hoje eu entendo que não ia dar certo, ela era uma pessoa infeliz. Eu lembro que desde quando eu casei com ela, ou quando namorava, ela já aprontava. Ou o meu marido já aprontava desde namorado. Por que eu me enganei? Agora eu entendo que eu me enganei porque, na verdade, eu queria ser acolhido por essa pessoa que tinha medo de ser abandonada. Ou eu achava que eu não era merecedora de coisa melhor. Porque a vida inteira eu vi meu pai trair minha mãe. Então, minha mãe ficou com meu pai e eu nunca entendi isso, aquilo me machucou e agora eu entendo que eu entrei na compulsão repetição e repeti na minha vida isso e acabei acreditando no que eu aprendi com a minha mãe. Que eu não merecia coisa melhor, que era melhor eu aceitar isso porque eu nunca ia conseguir coisa melhor do que aquilo. Nunca ia conseguir ninguém que me respeitasse. Pois é. Essa é a primeira técnica, né, que eu estou te falando. Mas tem uma segunda, que é nós utilizarmos o reprocessamento somático. O que é o reprocessamento somático? Eu já te falei do reprocessamento generativo cronológico, que a gente limpa a vida da pessoa por todos os anos da vida dela. Se ela tem 50 anos de idade, a gente vai limpar os 50 anos, tá? Ok. E o que é o somático? O somático, a gente vai limpar o psiquismo, reestruturar o psiquismo da pessoa de forma muito profunda a partir dos sintomas físicos. Como é isso? É simples. Todo mundo sabe que o nosso corpo reage às nossas emoções, não é? Se você tem problemas emocionais, você vai ter reação física. Se você tem uma contrariedade muito grande, você vai ter uma repercussão física. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu tenho 2 filhas. E com a minha filha mais nova, uma vez, como pai, eu acabei conversando com ela e discutimos porque ela não estava aceitando uma orientação que eu estava dando. Eu vi que ela ia se machucar. Eu me preocupei muito e a gente acabou tendo uma discussão. Eu fiquei muito triste com aquilo. Sabe, pai, né? A gente quer ajudar os nossos filhos. E eu tentei mostrar para ela e eu me senti impotente com aquilo. E ela, naturalmente, como adolescente, todo adolescente tem isso mesmo, e tá certo, é isso mesmo, ela manteve o ponto de vista dela e foi até ríspida. Aquilo me deixou triste. O que aconteceu? Eu saí e vim trabalhar. Na metade do caminho, eu comecei a sentir uma ânsia de vômito muito grande. Simples, eu parei o carro, e se eu sou terapeuta, eu entendo que todos os problemas emocionais que são muito impactantes vão ter uma resposta física. Eu sabia o que era aquilo. Eu encostei o carro, simplesmente parei, e comecei a vomitar, gente. Me deu uma ânsia de vômito terrível, eu vomitava, botei um monte de coisa pra fora. Quando terminou, eu tava me sentindo ótimo. Sabe por quê? Porque o meu corpo estava dizendo, olha, você está engolindo uma coisa que está te fazendo muito mal. E eu botei para fora. Quando eu fiz isso, eu me senti mais leve. Depois, mais calmo, liguei para minha filha, conversei com ela, até pedi desculpas, porque eu queria que ela entendesse uma coisa que ela não estava preparada para entender. E deu tudo certo. Mas se eu não tivesse feito isso, eu ia ficar com essa ânsia de vômito. E talvez, mais tarde, eu começasse a ficar entalado. Quantas vezes a gente não sente uma sensação de entalo aqui, não é? Pois é. Isso é um sintoma. Qual é o sintoma? Um sintoma de uma causa inconsciente. O seu cérebro reptiliano está com um monte de problemas e ele está tentando lidar com aquilo. Mas aí você vai ignorando, e chega um momento em que ele joga para o teu corpo físico. E agora eu posso te falar. Se por acaso você tem algum problema com um homem, qualquer homem, pai, pai, avô, filho, neto, colega, marido, namorado, enfim. Provavelmente, se você tiver alguma repercussão física, essa repercussão física vai ser no seu lado direito. Você pode ser que tenha dor de cabeça no lado direito, você pode ser que tenha dor no ombro, dor no braço, na perna, no que for, no lado direito. Se por acaso o objetivo dessa dor emocional foi causada por uma mulher, você, se tiver alguma repercussão física, muito provavelmente vai ter uma repercussão física do lado esquerdo do seu corpo.
Exatamente isso. Eu não lembro se eu contei aqui nas nossas aulas, realmente não lembro, porque eu dou um bocado de aula. E aí o que acontece? E eu nem falei disso, né? Que eu sou professor do MBA, eu sou professor de algumas instituições, de algumas universidades, enfim, dou muitos cursos e muitas aulas na internet, tá? Então, às vezes, eu acabo contando a história que eu acabei de contar. Então, se eu contei, me perdoa, por favor. Mas o que acontece essa história é muito interessante. Eu fui no shopping perto e fui fazer uma alteração no meu plano de dados de telefonia. A pessoa estava me atendendo, à minha frente, e por trás dela tinha um outro atendente. Esse atendente tinha um problema no olho que estava completamente fechado. Era assim, gente, assim mesmo, tá? Eu, muito curioso que sou, né, como terapeuta, discretamente, tentando ser bem discreto pro atendente aqui, eu falei, meu amigo, essa moça que tá atrás de você e tal, será que por acaso você poderia me dizer se ela tem algum problema com a mãe dela? Aí ele olhou pra mim e falou, não, tem não. Eu falei, nossa, que estranho. Aí ele disse, com a mãe não, ela tem um problema grave com a avó. Ela briga todos os dias e a avó faz coisas com elas terríveis. Aí eu falei, tá, obrigado. Fazia sentido. A avó dela fazia coisas com ela terríveis. Então ela não queria ver, por isso que o olho dela era fechado. Era praticamente fechado, tinha só uma brechinha aqui. E dava pra ver que não era nenhum defeito físico mesmo, de musculatura e tal, por quê? Porque às vezes ela abria o olho e conversava, de repente daqui a pouco fechava esse olho. Ora, estava claro que tinha alguma coisa relacionada ao feminino, porque era o lado esquerdo do olho dela, que ela não queria ver. Simples assim. Percebe? Muitas vezes você olha para as pessoas, você vai começar a fazer isso agora, você olha para as pessoas e você vê que ela tem um olho mais fechado que o outro. Se for o lado direito, pode ter certeza que ela tem algum problema, já teve algum problema com o lado feminino, com a relação, com relação com o lado masculino dela. Se é o lado direito, ela teve algum problema com a relação com o masculino, com o pai, com o amigo, com o namorado, com o que for, com homens. Se a pessoa tiver algum problema no olho esquerdo, provavelmente ela teve um problema relacionado ao feminino, com a avó, com mãe, com filha, com neto, enfim, com qualquer coisa ligada ao feminino. Aí você fala, nossa, que interessante. Tem muito mais coisas interessantes. Muito. Por quê? Porque o seu psiquismo, ele é muito lógico, ele é muito simples, ele é muito controlado, ele é muito objetivo. As regras, elas não são quebradas. Nós todos nascemos com o mesmo software. O